Professor Tobias Marcelo, estou aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias. Desta vez irei explicar como utilizar o Google Planilhas no smartphone, tá certo? Olha, você vai abrir a sua Play Store ou a sua Apple Store, não importa. Você vai digitar aqui Planilhas, certo? Digita Planilhas e vai aparecer esse aqui, Planilhas Google. Você, no meu caso, já está instalado. Você instala o Google Planilhas, tá certo? Depois que você instalar o Google Planilhas, aí você vai abrir o seu Google Planilhas, certo? Quando você abrir o seu Google Planilhas, aí você vai perceber tudo no Google é um sinal de mais, tá certo? Aqui na parte inferior, onde eu estou olhando para cá, certo? Tem o sinal de mais. Você vai fazer o quê? Clicar no sinal de mais. Aí você vai clicar em nova planilha aqui embaixo, ó, nova planilha, tá certo? Eu gosto de utilizar o que fica modo escuro, mas a maioria das pessoas não utiliza o modo escuro. Então eu vou retirar o modo escuro. Retirei o modo escuro, ficou claro que a maioria das pessoas gosta desse jeito, né? Então ficou clarinho, certo? A sua planilha. O que é que você vai fazer? Você vai digitar, é só clicar, certo? Clicou e vai aparecer aqui embaixo, ó. Digite o texto ou uma foto, certo? Ou uma fórmula. Aí você vai digitar. Essa primeira aí é o título da tabela. Eu vou colocar assim. Você, olha lá, tá certo, ó. Você se considera. Aí, quais são as respostas? Aí eu clico embaixo onde eu quero que vá a resposta. Aí, masculino, feminino, outro, certo? Pronto. Aí, ao lado da resposta, você já coloca a porcentagem, mas não coloque ela em número não. Você coloca ela em número decimal, tá certo? No caso, se for masculino, se for 60%, 62%, você vai colocar 0. Se for 62%, você vai colocar 0,62, certo? Apareceu lá. Feminino, se for 36%, você coloca 0,36. Coloca o Enter. E se for outro, você coloca, se for 2%, né, para somar tudo e dar 100, 0,02%. Para que eu quero isso? Porque eu quero transformar isso em porcentagem de verdade. Não é número decimal. Agora eu vou explicar como eu seleciono. Você clica em cima. Tem esses dois pontinhos aqui. Tá vendo os dois pontinhos? Você vai clicar em um deles e vai arrastar. Isso significa que eu selecionei. Pronto, feito isso, o que é que você vai fazer agora? Você vai mudar isso para porcentagem. É agora que é o pulo do gato, olha só. Eu venho nessa letrinha A, na parte aqui de cima, ó. Eu venho nessa letra A maiúsculo, clico nela. Vai aparecer tamanho na parte inferior. Tamanho, cor do texto, fonte, formatação. Limpar a formatação ainda não é isso que eu quero. Eu venho em célula. Aí vem cor do preenchimento, bordas, mesclar, formato de número, ó. Formato de número está no automático. Eu vou colocar em porcentagem. Observe que apareceu a porcentagem. Agora eu vou clicar aqui no formato de número para voltar. Número de casas decimais está em 2. Aí eu vou colocar em 0 casas decimais.
Aí agora tá aí, ó, masculino 62%, feminino 36%. Já fiz a minha tabelinha. Se você quiser deixar essa tabela, vou mesclar isso aqui, você se considera, aí eu vou, seleciono e venho aqui nessa figurinha que tá perto do baldezinho aqui, ó. Você clica nela, aí você mesclou aquela você se considera. E agora eu venho no B aqui, ó, para ficar escuro. Cliquei aqui no B, tá vendo o B aqui embaixo? Esse B, tá vendo? Aí cliquei nele, fiz a minha tabela. Aí você faz a tabela do jeito que você quiser, entendeu? Essa que eu estou fazendo já está calculada a porcentagem. Agora vamos para a parte que os alunos pediram, fazer um gráfico disso aí. Teve aluno que disse que tinha dificuldade, mas é a coisa mais rápida do mundo, olha só. Primeiro ponto, você vai selecionar as respostas, masculino, feminino e outro, e junto com os números. Isso eu selecionei, tá certo? Depois que eu selecionei, o que é que eu venho fazer? Olha só, eu venho nesse sinalzinho de mais. Aí você quer o quê? Fazer um gráfico. O primeiro gráfico que aparece é o gráfico de pizza, só que eu não quero esse gráfico de pizza, de setor. Eu quero um gráfico de coluna. Clico aqui em tipo, ó, tipo, clico no tipo e coloco o de colunas, que é esse daqui. Olha, o gráfico já está feito. É só eu vir agora nessa parte aqui, ó, que tem esse sinal que parece um Vzinho. Clico nele. O gráfico está quase pronto. O que é que está faltando nesse gráfico? O título. Aí não tem problema. Eu clico 2 vezes no gráfico e clico em editar gráfico. Aí ele volta para aquela tarefa, para aquela figurinha. Eu quero colocar um título. Qual é o título desse gráfico? Porque se eu deixar o gráfico do jeito que está aqui, esse gráfico não significa nada. Masculino, feminino, outro, não significa nada. Então a gente vai colocar um título para o gráfico. Clico aqui no título e escrevo o título. Qual foi a pergunta lá? Você se considera. Considera. Certo? Você se considera. Aí atualizar título. Aí o gráfico agora vai ficar com essa carinha aqui, tá certo? Aí você se considera, ele já coloca masculino, feminino e outro. Certo? Clico aqui naquele sinalzinho. Se eu quiser arrastar o gráfico, seguro no gráfico e agora é só arrastar, que ele vai para onde você quiser o gráfico, tá certo? Então, já fiz o gráfico. Aí se eu quiser outro gráfico, venho aqui, faço outra tabela e faço outro gráfico. E agora, já fiz os meus gráficos, tá prontinho, certo? Tá aqui, ó, bonitinho. O que é que eu faço agora para eu mandar isso para o professor? Eu venho nesses 3 pontinhos aqui na parte superior, ó. Vou olhar para cima. A nossa parte superior aqui, ó, tá vendo? Aqui. E clico em compartilhar e exportar, ó. Compartilhar e exportar. Quando eu compartilho aqui, você tem várias opções. Você tem a opção de fazer uma cópia. Tem a opção de salvar isso como. Vou clicar em salvar como. Aí ele vai pedir, será que você quer em Excel? Quer em PDF? Aí se você clicar aqui em PDF e botar OK, aí ele vai baixar isso em PDF. Certo? Tá lá. Só que você não colocou o nome ainda para sua planilha. Lá está, planilha sem título. Aí ele vai salvar como planilha sem título, tá certo? Mas você pode também dar o nome para sua planilha. Daqui a pouco eu vou explicar como dar o nome.
Aí eu quero mandar isso para o e-mail. Aí depois que você salvar em PDF, aí você manda para o professor. Vamos aqui colocar isso, colocar um nome. Vou clicar nessa setinha aqui que parece um V, certo? Que ela está aqui do lado. Vou clicar nela aqui. E agora eu vou colocar um nome para ela, certo? Se eu clicar nos três pontinhos aqui, se eu clicar nos três, tem assim, planilha sem título, não tem esse lápis? Clico nele e boto o nome, gráfico. Coloquei o nome, ó, gráficos. Ok. A minha planilha agora tem um nome chamada gráficos. Aí se eu fizer o mesmo processo para enviar, ó, clico nos três pontinhos, nesses pontos que tá aqui, ó. Clico nesses três pontinhos e compartilhar e exportar. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou compartilhar. Clico em compartilhar e coloco o e-mail do professor, certo? O e-mail de quem você vai mandar, o e-mail da empresa. Aí eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Exemplo cientista Tobias. Exemplo exemplo. Vamos lá. Exemplo cientista Tobias @gmail.com, certo? Aí quando eu clico nessa seta que está aqui, essa seta aqui, ó, aí ele vai compartilhar para esse cientista Tobias, tá certo? Quando eu clico aqui, aí ele vai compartilhar para o exemplo cientista Tobias, só que você vai compartilhar para professor Tobias Marcelo @gmail.com, certo? Aí você vai vir agora, e eu quero baixar isso em PDF, como é que eu faço? A mesma coisa, compartilhar e exportar, salvar como, documento PDF, clica em OK, e ele está salvando o seu documento em PDF. Salvou. Aí aqui eu posso baixar o documento em PDF, clicar nessa setinha para baixar. Baixei o documento, depois eu envio para a pessoa. Ou eu posso simplesmente, não tem gráficos aqui, tem esses três pontinhos. Clico nos três pontinhos e clico em compartilhar. Aí, nesse compartilhar, novamente eu coloco o e-mail da pessoa e ele vai diretamente para o e-mail da pessoa, que no meu caso você vai colocar professor Tobias Marcelo, certo? @gmail.com, tá certo? E clica na setinha compartilhar, tá certo? Clica voltar e você volta para o seu gráfico. Então é dessa maneira que você produz um gráfico sem aperreio, utilizando o Google Planilhas no celular. E outra coisa interessante, se você fechar o gráfico porque não tem para salvar, o gráfico fica salvo aqui, ó. Ele fica salvo no seu Google Drive com o nome que você salvou. Eu salvei o nome como gráfico, aberto por mim, 21 horas e 52 minutos. Outro eu tinha feito outro à tarde para testar, fiz um às 17 horas e 51 minutos. Tem outros aqui, a pergunta da pesquisa, tá certo? Tá, ou seja, fica, o que você abrir no Google Planilhas vai ficar salvo no seu Google Drive. Interessante, não? E você pode abrir em qualquer local, a qualquer momento, basta ter a sua conta do Google. Que a minha conta que eu salvei isso aqui é essa da fotinha que aparece aqui em cima, que é do meu e-mail, professor Tobias Marcelo, certo? Pois bem, pessoal, dessa maneira que você faz o gráfico, compartilhe o vídeo para os seus colegas, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Até a próxima e fui!